Vamos iniciar a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2. Durante esta semana, estudamos números inteiros. Heróis em operações com números inteiros. Questão 1. Os pais de Damian Vine estão ensinando o filho a organizar o que ele ganha e o que gasta todos os meses. Observe a planilha eletrônica que eles utilizaram no mês de março. Então, aqui tem a mesada que ele recebeu, os gastos com passeio, alimentação, livros e gibis e um presente que ele recebeu de Alfred. Qual o valor do saldo de Damian Wine? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos armar uma expressão numérica. Lembrando que número sem sinal é positivo, aquilo que ele tem, e os gastos são negativos. Temos 5 parcelas. Vamos agrupar de 2 às 2 as 4 primeiras. Sinais diferentes, eu subtraio. 45 menos 10, 35. Quem é maior? 45. Ele é positivo, resposta positiva. Sinais iguais, eu somo. 15 mais 12, 27. E conservo o sinal. Se os dois são negativos, resposta negativa. 3 parcelas, vamos somar as 2 primeiras. Sinais diferentes eu subtraio. 35 menos 27, 8. Quem é maior? 35. Ele é positivo? Resposta positiva. Sinais iguais, eu somo. 30 mais 8, 38. Se as 2 parcelas são positivas, resposta positiva. O saldo de Damian é R$ 38. Jason Todd é vendedor de balões e pipocas no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. No domingo fez sol e ele teve um lucro de R$ 125. Esse fim de semana deu lucro ou prejuízo a Jason? De quanto? Vamos escrever o prejuízo com sinal negativo, o lucro com sinal positivo. Sinais diferentes, eu subtraio. 125 menos 75, 50. Quem é maior? 125. Ele é positivo? Resposta positiva. Então, Jason Todd teve um lucro de R$ 50 nesse fim de semana. Questão 3. Edward Naston conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto, em linha reta. Ele anotou em um quadro os metros que o carrinho andava cada vez que ele acionava o controle. Escreveu valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Após Edward acionar o controle pela 6ª vez, a que distância ele estará do carrinho? Vamos armar uma expressão com as distâncias percorridas. Lembrando que idas ele representou com sinal positivo e vindas com sinal negativo. São 6 parcelas, agrupando de 2 a 2. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. No primeiro grupo, 17 menos 8 é 9. Quem é maior? O 17. Ele é positivo? Resposta positiva. No segundo grupo, 13 mais 4 é 17. Se as 2 parcelas são positivas, a soma será positiva. 22 menos 7, 15. Quem é maior? O 22. Ele é negativo? Resposta negativa. Vamos somar agora as 2 primeiras parcelas. Sinais iguais, eu somo. 9 mais 17, 26. Se as 2 parcelas são positivas, a soma será positiva. Para finalizar, sinais diferentes eu subtraio. 26 menos 15, 11. Quem é maior? O 26. Ele é positivo? Resposta positiva. Ele estará a 11 metros de distância do carrinho. Questão 4. No dia 1º de agosto, o saldo bancário de Bruce Wayne era R$ 8.400. No período de 2 a 8 de agosto, o extrato da empresa mostrava a seguinte movimentação. No dia 2,
entra um crédito de 10.200, lembrando que crédito eu represento com sinal positivo. No dia 4/8, um débito é negativo, de 15.000. No dia 5/8, um débito de 9.500. No dia 8/8, um crédito de 8.000. Usando a adição de números inteiros, responda: qual é o saldo bancário de Bruce no dia 8? Então, vamos somar. Ele começa com 8.400 e no dia 2 entra um crédito é positivo. Depois, 2 débitos seguidos, que eu represento com sinal negativo. Tanto no primeiro como no segundo grupo, sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. 8.400 mais 10.200 é igual a 18.600. Se os dois são positivos, resposta positiva. 15.000 mais 9.500, 24.500. Se os dois são negativos, resposta negativa. Somando as duas parcelas, sinais diferentes, eu subtraio 24.500 menos 18.600 é igual a 5.900. Quem é maior? 24.500. Ele é negativo? Resposta negativa. Para finalizar, 8.000 menos 5.900 é igual a 2.100. Quem é maior? 8.000. Ele é positivo? Resposta positiva. Então, o saldo de Bruce no dia 8 era R$ 2.100. Com o saldo do dia 8, Bruce vai pagar um aluguel no valor de R$ 2.600. Qual será o saldo de Bruce após esse pagamento? Bom, ele tinha 2.100. Se ele vai pagar, ele vai ficar com menos 2.600. Então, ele vai pagar um valor maior do que ele tem. Já sei que ele vai ficar devendo. 2.600 menos 2.100 é igual a 500. O saldo dele passará a ser de R$ 500 negativos. Questão 5. Celina Kelly tirou o extrato bancário de sua conta corrente e verificou que havia R$ 1.900. Ela pagou contas com 3 cheques, então contas pagas eu represento com sinal negativo. Um de R$ 400 para o supermercado, outro de R$ 600 para a prestação do carro e outro de R$ 1.300 para o aluguel. Qual é o valor que Celina deve depositar na conta para, após os descontos, não ficar com saldo negativo? São 4 parcelas, vamos agrupar de 2 a 2. Primeiro grupo, sinais diferentes, eu subtraio. 1.900 menos 400, 500. Quem é maior? Ou melhor, 1.900 menos 400, 1.500. Quem é maior? 1.900. Ele é positivo, resposta positiva. 600 mais 1.300, 1.900. Se os dois são negativos, resposta negativa. Sinais diferentes eu subtraio. 1.900 menos 1.500, 400. Quem é maior? 1.900. Ele é negativo, resposta negativa. Então, ela vai ficar devendo 400. Para que ela não fique com saldo negativo, Celina deverá depositar R$ 400. Número 6. Na figura a seguir, qual é o número inteiro que se deve colocar no lugar da letrinha A e da B e da C? Então, analisando o quadro, nós percebemos que A é igual a quê? A menos 7 mais menos 30. Eliminando parênteses, positivo vezes negativo, negativo. Eu multiplico o sinal que está antes de parênteses com o sinal que está dentro. Sinais iguais eu somo. 7 mais 30, 37. Se os dois são negativos, soma negativa. Então, o valor de A é 37 negativos. O que é o B? É A mais 15 positivos. Nós já sabemos que o A é igual a menos 37. E para eliminar parênteses, positivo vezes positivo, positivo. Sinais diferentes eu subtraio. 37 menos 15, 22. Quem é maior?
37. Ele é negativo, resposta negativa. Então, B é igual a 22 negativos. E o C é igual a 41 positivos mais B. O B, nós já sabemos que vale menos 22. Eliminando parênteses, positivo vezes negativo, negativo. Sinais diferentes eu subtraio. 41 menos 22, 19. Quem é maior? O 41. Ele é positivo? Resposta positiva. Questão 7. No laboratório em que Victor Fries trabalha, a temperatura no interior do freezer é 59 graus abaixo de zero e a temperatura fora do freezer é 22 graus acima de zero. Então, temperatura negativa abaixo de zero, temperatura positiva acima de zero. Qual é a diferença entre a temperatura interna e a externa do freezer? Para calcular a diferença de temperatura, eu pego a temperatura maior menos a temperatura menor, ou seja, 22 menos 59 negativos. Para eliminar parênteses, negativo vezes negativo, positivo. Sinais iguais eu somo. 22 mais 59 é igual a 81. Se os dois são positivos, resposta positiva. A diferença de temperatura é de 81 graus Celsius. Questão 8. Batman e Robin adoram jogar videogame. No jogo de ontem, Batman fez 310 pontos e Robin menos 130 pontos. Quantos pontos Batman fez a mais que Robin? Então, eu vou fazer o quê? A pontuação de Batman, que é a maior, menos a pontuação de Robin, que é a menor. Para eliminar parênteses, negativo vezes negativo, positivo. 310 mais 130, 440. Então, Batman fez 440 pontos a mais que Robin. Questão 9. Descubra o segredo da figura e dê o número inteiro que deve estar no quadradinho que se encontra no topo, o qual possui o sinal de interrogação. Bom, observando a figura acima, podemos dizer que o número que representa cada quadradinho é o produto dos dois números que está abaixo dele. Então, primeiro, negativo vezes negativo, positivo. 3 vezes 5, 15. 15 positivo. Negativo vezes positivo, negativo. 5 vezes 2, 10. 10 negativos. Positivo vezes negativo, negativo. 4 vezes 2, 8. Para encontrar o valor do quadradinho azul claro, eu faço o quê? 15 positivos vezes 10 negativos. Positivo vezes negativo, negativo. 15 vezes 10, 150. O quadradinho verde será menos 10 vezes menos 8. Negativo vezes negativo, positivo. 10 vezes 8, 80. E o quadradinho amarelo, menos 150 vezes mais 80. Negativo vezes positivo, negativo. 150 vezes 80, 12.000 negativos. Número 10. Agrupe as fichas numeradas em duplas, de modo que cada dupla resulte em uma divisão exata com quociente negativo. Nós podemos agrupar menos 6 com mais 3. Vamos verificar? Negativo dividido por positivo é negativo. 6 divididos por 3, 2. Podemos agrupar também menos 20 com mais 5. Negativo dividido por positivo, negativo. 20 divididos por 5, 4. Podemos agrupar 12 positivos com 3 negativos. Positivo dividido por negativo, negativo. 12 divididos por 3, 4. E menos 15 com mais 5. Negativo dividido por positivo, negativo. 15 divididos por 5, 3. E assim nós encerramos a correção das atividades complementares da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2.